Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos que repercutiram ultimamente, como o caso do Casemiro que processou o São Paulo e a saída do Zubeldia, que não foi tão amigável e foram revelados alguns bastidores do que aconteceu sobre essa saída, uma saída que não foi tão amigável quanto foi noticiado na época, tanto que o Hernan Crespo ainda não foi nem registrado no BID, pode ser que ele nem esteja no banco de reservas contra o Flamengo agora nesse retorno no Campeonato Brasileiro, já que a Copa do Mundo de Clubes já está chegando no final, com a eliminação do Palmeiras no sábado, na sexta, na verdade, com a eliminação do Palmeiras na sexta, o Fluminense é o único representante brasileiro, então pode ser que esse título venha para o Brasil somente se o Fluminense conseguir chegar na final e vencer quem estiver na final, então ainda resta Chelsea, Real Madrid, PSG, Fluminense, então Chelsea vai enfrentar o Fluminense, PSG contra o Real Madrid, então provavelmente a gente vai ter aí um jogão de bola entre todas essas equipes e o Fluminense está surpreendendo, eu acho que muita gente nem imaginava que pudesse chegar tão longe assim. Os favoritos dentre os brasileiros, acho que todo mundo achava que girava em torno de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, porém todos já foram eliminados. Todos já estão voltando para o Brasil e o Fluminense é o único que restou lá. E na próxima rodada vai enfrentar o Chelsea. Eu acredito que tem grandes chances de passar e ir para a final e aí pegar quem passar de PSG e Real Madrid. Quero que o Fluminense ganhe? Obviamente não quero que ganhe, porque é até engraçado que muita gente fala que a gente tem que torcer para brasileiro no Mundial. Desculpa, gente, eu não torço para brasileiro. Para mim, somente o São Paulo. Eu só torço para o São Paulo aqui no Brasil, não torço mais para time nenhum. Acredito até que se o São Paulo estivesse lá, tava todo mundo contra o São Paulo, então eu não vou torcer para time brasileiro. Mesmo não gostando de time europeu, eu não vou torcer para time brasileiro, então obviamente não desejo que o Fluminense ganhe o Mundial. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de São Paulo, vamos falar de Hernan Crespo e vamos falar de Casemiro. Vamos começar falando sobre a saída do Zubeldia. A gente veio aqui e noticiou que o Zubeldia havia pedido demissão na segunda-feira, depois do jogo contra o Vasco, ele havia pedido demissão para a diretoria do São Paulo, que acatou, os dois entraram num acordo e ele foi desligado e já alguns dias após o São Paulo acertou a contratação do Hernan Crespo. Porém, agora saiu alguns bastidores sobre essa saída que não foi exatamente como foi noticiado anteriormente. O que aconteceu? Depois do jogo contra o Vasco, o Zubeldia foi até a diretoria e pediu para sair. Ele falou que ele queria pedir demissão. Porém, a diretoria não aceitou e falou para ele ir para casa, descansar, que ia dar tudo certo e que ele ia ter esse período de pausa do Super Mundial de clubes para ele conseguir, para o São Paulo trazer contratações para ele e para ele conseguir também colocar a cabeça no lugar e tentar fazer esse time jogar bola. E aí ele aceitou e foi dar a coletiva. Por isso que a coletiva de imprensa dele demorou tanto depois do jogo contra o Vasco. Porque ele estava conversando com a diretoria, pedindo ali a sua demissão, que não foi aceita por parte da diretoria. Na reunião de segunda-feira, quando ele foi se reunir, ele foi dizer para a diretoria que ele havia mudado de ideia e que ele não queria mais sair, que ele queria permanecer no comando da equipe. Como ele já havia feito o pedido de demissão, a diretoria do São Paulo já tinha ido atrás de outros treinadores, incluindo o Hernan Crespo. Então já havia iniciado essas conversas com o Hernan Crespo. E aí o Zubeldia, na segunda-feira, surpreendeu todo mundo e falou que não queria mais sair, que queria continuar. Porém, a diretoria, já ali no entendimento, falou para ele que era melhor que ele realmente saísse e ali os dois lados optaram pela demissão, mais o São Paulo do que o Zubeldia. Inclusive, essa informação foi traga pelo Alexander Vieira, que é um setorista do São Paulo, e aí ele apontou aqui algumas informações. Então, o Zubeldia confirma que após o confronto contra o Vasco, chegou a pedir para sair por acreditar que não daria mais liga no elenco. A diretoria colocou panos quentes e afirmou que o técnico estava de cabeça quente e pediu para que ele descansasse nas férias. A coletiva demora justamente por conta dessa conversa. O clube então tranquiliza o técnico e garante que vai ao mercado em busca de 3 peças que ele queria, 2 pontas e um meia. Na sexta-feira, os dirigentes se reúnem e entendem que já que o treinador havia pedido as contas,
se talvez não seria melhor fazer ali a troca no comando. E aí a organizada do São Paulo tem um papel extremamente fundamental nisso, uma vez que o presidente Baby sempre foi um aliado do presidente Júlio Casares nas decisões, só que até o Baby já não aguentava mais, tanto que ele vinha fazendo muitas reclamações no Instagram. Inclusive, quando saiu a notícia de que o Zubeldia estava mantido no cargo, que a diretoria não pensava em mudar, ele fez um vídeo falando que era necessário fazer essa troca. E aí, pela manhã, existiu o primeiro contato com o treinador Hernan Crespo e uma fonte que trabalha, na verdade, com o Hernan Crespo, confirmou que o contato foi feito por volta de 10 horas da manhã. E aí a diretoria do São Paulo pergunta sobre a possibilidade e recebe uma resposta positiva do treinador. E aí essa resposta foi no sentido de dinheiro e contrato, a gente consegue dar um jeito em tudo. Então o São Paulo optou depois dessa conversa pela troca do comando. E aí comunicou o Zubeldia que segunda-feira teria uma reunião para comentar, para falar, para aceitar o pedido de demissão dele. E aí o Zubeldia comunica à diretoria que mudou de ideia, só que a diretoria afirma para ele que seria melhor para todos se ele realmente se desligasse do clube. E aí, na segunda-feira, o Zubeldia e o São Paulo terminam a sua relação com um comum acordo que é meio que de praxe de todos os clubes falarem. Em um primeiro momento, uma fonte do técnico confirmou que foi em comum acordo. E aí, hoje, pela manhã, quando o Alexander colocou essa notícia, ele foi atrás de algumas fontes que foi explicado para ele que o acordo foi pela saída e não pelos termos que haviam sido propostos por ambas as partes. E aí o São Paulo e o Zubeldia vão negociar essa rescisão de contrato e o treinador não deve abdicar dos valores que ele tem a receber, só que ele aceita negociar ali devido a parcelas. O São Paulo também estuda pagar os recursos das últimas vendas, pegar esse recurso de últimas vendas e conseguir antecipar aí para quitar o vínculo. A diretoria espera que isso não atrapalhe a estreia do Crespo contra o Flamengo, porém vale dizer que o Crespo ainda não está no bid. Essa notícia do Alexander foi postada já tem alguns dias e a gente ainda não tem nenhuma resolução, só que a diretoria do São Paulo espera que isso seja resolvido o quanto antes para que não atrapalhe, para que o Hernan Crespo esteja na beirada de campo contra o Flamengo já agora nesse final de semana, no dia 12 ou 13 de julho, porque tá mudando tanto essas datas, porque como o Flamengo ainda tava no Mundial, tá mudando tanto essas datas, mas é dia 12, Flamengo e São Paulo às 4h30 da tarde, mando de campo do Flamengo. Ou seja, nada tá resolvido, não foi em comum acordo e agora a diretoria corre contra o tempo para tentar oficializar de fato a saída do Zubeldia e conseguir registrar o Hernan Crespo para que ele esteja à beira do gramado comandando São Paulo. E aí, mais uma vez, demonstra a falta de transparência dessa diretoria, o que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, a falta de tato dessa diretoria e principalmente a falta de profissionalismo da diretoria. Como que você não entra num acordo com o cara, então você ainda tem um acordo para fazer, porque senão você não consegue registrar o seu novo técnico, porque o antigo ainda tá lá. É brincadeira, me faltam palavras, na verdade não me faltam palavras, são todas ofensivas, mas eu não consigo nem pensar em uma forma de trazer aqui para vocês que não seja tão ofensivo, palavras tão ofensivas para essa diretoria. E aí o segundo assunto do nosso vídeo é justamente sobre o Casemiro, que o São Paulo tá afundado na dívida, isso aí todo mundo sabe. São Paulo realmente está afundado na dívida, tem dívida com o elenco, tem dívida com tudo que vocês puderem imaginar, o São Paulo tem dívida. Mesmo vendendo jogadores a preço de banana, que foi o caso do Matheus Alves, que já tá lá na Rússia, já viajou, não joga mais pelo São Paulo, foi vendido para o time da Rússia a preço de banana. Mais uma vez, a diretoria não sabe vender, então o São Paulo tá afundado em dívidas. E aí o Casemiro entrou. Pra quem não sabe, o Casemiro foi revelado pelo São Paulo, ele é made in Cotia, e aí em 2014 ele já havia entrado com uma ação na Justiça do Trabalho contra o São Paulo. Esse processo teve início logo depois da saída dele do elenco profissional e a alegação principal é que parte significativa da remuneração recebida entre 2011 e 2012 foi disfarçada por meio de contratos de cessão de imagem. E essa notícia aqui é do Lance Terra.
E aí, segundo a defesa do Casemiro, esses valores deveriam ter sido reconhecidos como salários para fins legais. E aí, de acordo com os autos, aproximadamente 1,1 milhão foi pago como direito de imagem sem a comprovação do uso de imagem do jogador em campanhas ou ações promocionais. Essa prática foi considerada fraude pelo Tribunal Superior do Trabalho, que concluiu que o clube utilizou o expediente para reduzir encargos trabalhistas, infringindo a legislação vigente. E aí, após anos de tramitação, a justiça deu ganho de causa para o Casemiro e a sentença reconheceu que o São Paulo agiu de maneira irregular e determinou a conversão dos valores pagos como imagem em remuneração formal. Isso fez com que obrigou o clube a pagar as verbas trabalhistas, como o FGTS, tempo de serviço, férias, 13º de salário, ao período que foi questionado pela defesa do volante. E aí o São Paulo, que já está afundado em dívida, quis encerrar, demonstrou interesse em encerrar esse caso de forma amigável, propondo para o jogador um acordo extrajudicial. Só que, apesar do São Paulo ter essa tentativa de conciliação, o jogador, por meio da sua defesa, da sua equipe jurídica, manifestou que ele tem o desejo de receber esse valor integral o quanto antes. Então, o Casemiro está lá no United, mas, obviamente, ele ainda tem os seus laços afetivos, só que ele não está disposto a abrir mão dos valores que ele considera devido por direito dele. E eu, honestamente, não vou falar mal do Casemiro, não vou criticar o Casemiro. Ninguém trabalha de graça, ninguém faz nada de graça. Hoje em dia, tempo é dinheiro, tá? Isso é uma realidade. Tempo é dinheiro e ele tá certo de cobrar mesmo. Ninguém tem culpa se as gestões do São Paulo são ruins, que isso não é nem do Júlio Casares, isso é da gestão que fez toda essa... agiu de má fé, podemos dizer assim, na época em que ele estava aqui, que é o que está tramitando na justiça. Então ele tem sim todo o direito do mundo de receber o que é de direito, e eu não vou falar que o cara não tem amor pelo São Paulo só porque ele não quer abrir mão do que ele tem para receber. Ah, mas o cara é multimilionário, mas ele tem direito, gente. Ele tem direito. Se o São Paulo agiu de má fé, ele tem todo o direito de receber o que é dele. Ele tem todo o direito. A gente não pode vir aqui e questionar. A gente não pode vir aqui e questionar se um jogador XYZ coloca o clube na justiça. Ó o Oscar aí. Ó o Oscar. Pra quem não se lembra, ele processou o São Paulo quando ele saiu, quando ele foi pro Inter. Ele processou o São Paulo e tá aqui hoje. Atualmente tá aqui jogando pelo clube. Então não dá muito pra gente, falar e colocar, dizer que a culpa é do Casemiro. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tanto dessa saída do Zubeldia quanto do processo que o Casemiro tá movendo contra o São Paulo. Vamos ver os desdobramentos, porque agora a estreia já é no sábado contra o Flamengo. E aí eu espero de coração que isso se resolva o quanto antes, porque não tem condições da gente não ter o nosso treinador à beira do campo, principalmente porque é um jogo extremamente difícil contra o Flamengo lá no Maracanã. Então a gente espera que isso se resolva o quanto antes.